E aí, pessoal, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, eu acho que quase um mês. Tô meio sumido, mas vocês devem entender, todos os anos eu falo a mesma coisa, né? Que é a questão de fim de ano, professor, muita prova para corrigir. Eu que trabalho aqui no Chile em distintas instituições, são distintas plataformas, distintas formas de avaliar. Então você fica cheio de coisas para fazer. E claro, o canal é muito importante para mim, mas por enquanto não é minha fonte de renda, é por isso que eu tenho que me dedicar totalmente ao trabalho nesse período. Mas falta pouco para terminar o semestre e o ano acadêmico, e aí o volume de vídeos vai voltar ao normal. Pessoal, o vídeo que eu quero gravar, ou seja, o vídeo que eu quero falar, vamos voltar. Não vamos voltar não, vamos seguir assim mesmo. O tema que eu quero tratar hoje nesse vídeo é para dar continuidade a um tema que vocês gostam muito, que é o falar menos e ouvir mais. E especialmente eu quero dar um exemplo de mais uma coisa que eu aprendi com o silêncio. Não especificamente com o silêncio, mas tem a ver com o silêncio, tem a ver com falar menos. Bem, a gente já, no primeiro vídeo, que deu um montão de visualizações de 2, 3 anos atrás, eu já tinha falado um montão sobre como é importante a gente buscar ouvir mais e calar. Calar para a gente ter a oportunidade de aprender mais das outras pessoas, calar para a gente poder, de uma forma ou outra, como se diz aqui no Chile, não meter as patas, ou seja, não se precipitar, não falar o que não deve e depois não se arrepender. E aí se conecta sempre com a virtude da prudência que eu falo. Tem gente até que me chama aqui de prudência, de tanto que eu falo dessa virtude fundamental, né? Eu sempre explico para os meus alunos com um semáforo. Parar, pensar e só depois falar. Parar e pensar muito bem, só depois tomar uma decisão. Na hora de falar, a gente também tem que parar e pensar muito bem. Eu sou um cara que por muito tempo fui considerado como um tagarela. Hoje eu falo muito, mas eu falo geralmente sobre assuntos superficiais, né? Eu não estou falando por aí com meus colegas de trabalho sobre os planos que eu tenho com minha esposa, sobre meus projetos pessoais, até porque aqui no Chile a competição é enorme. Essa questão de crescer todos juntos, que a gente brasileiro até compartilha um pouco com os argentinos, eu já percebi, com os cubanos, com os colombianos. O chileno ele tem muito isso da competição no trabalho. Não estou dizendo que aqui o pessoal é mais invejoso, mas tem muito isso assim de te olhar assim meio troncho, de te ver realmente como uma pessoa que está tirando o emprego deles, a oportunidade deles. Eu sei que isso é muito feio, né? Mas é o que eu venho notando ao longo desses 8 anos aqui. Pessoal, o que eu quero falar especificamente sobre o falar menos e escutar mais é sobre dar explicações, né? E aí poderia ser o título do vídeo de hoje. Falar menos e ouvir mais, não dê tantas explicações. Eu vou contar o que passou comigo. Eu trabalho em distintas instituições, eu não vou nombrar, eu não vou dizer qual é a instituição que aconteceu esse caso de semanas atrás, mas eu vou explicar o exemplo. Já faz um bom tempo que eu ministro uma disciplina específica em um determinado departamento de uma determinada universidade, no qual eu me considero, minha avaliação docente mostra, os colegas de trabalho também reconhecem a avaliação de pares, a avaliação dos alunos e a avaliação de chefatura seria, não sei como se diz em português, dos chefes, né, dos coordenadores, que eu trabalho bem, que eu domino os conteúdos e que tá tudo certo. Só que o que vinha acontecendo já ao longo de 2, 3 anos ministrando essa mesma disciplina, que se dá uma vez ao ano no primeiro semestre, começaram a me pressionar muito. Alguns personagens específicos, não o chefe, né? Mas alguns coordenadores, me pressionar de uma maneira desnecessária sobre coisas e elementos do trabalho que estão fora do meu domínio. E de uma forma ou outra me expondo. Por exemplo, em vez de chegar para mim e falar, olha, Kenio, você tem que fazer tal coisa de tal maneira, mesmo sem ser uma responsabilidade totalmente minha. Por exemplo, imagine que tem um ajudante
na minha disciplina, e o ajudante é que erra um monte de coisa e não cumpre com suas obrigações de ajudante. O ajudante é para lhe ajudar, para corrigir prova, etc. E aí vem me cobrar, por exemplo, as notas não estão no sistema ainda, mas o ajudante não cumpriu, porque o ajudante também tem um contrato para cumprir, etc. Resumindo, foi juntando um monte de situações assim desagradáveis e venhamos e convenhamos, eu recebo a mesma quantidade de dinheiro por esse curso que por outros cursos em outros departamentos em que me deixam trabalhar bem tranquilo, eu sei fazer o meu trabalho, eu coloco as notas na hora que é para colocar, nunca atrasei datas, enfim, eu me sinto de uma forma ou outra, acho que a palavra é essa, é relaxado, tipo assim, que as pessoas confiem em mim. E nesse outro departamento parece que sempre tem uma como se diz em espanhol aqui, uma mala onda, uma inveja, uma coisa assim de que buscando uma oportunidade, uma coisinha para me prejudicar. Assim, em vez de vir falar comigo as coisas, de mandar um e-mail com cópia aos chefes, sendo que os chefes, os coordenadores, decanos, sabem da situação específica, por exemplo, que o ajudante está grávido, ou grávido não, que está grávida, enfim, aí você já vai saber que era uma mulher e que estava com problemas pessoais, enfim, mas tudo recaiu em cima de mim. Resumindo a história todinha, e é que eu não quero dar todos os detalhes, porque senão algumas pessoas vão saber exatamente o que é, e eu não gosto de falar mal de nenhuma instituição, até porque eu continuo trabalhando nessa instituição também, só que não mais nesse departamento, já dei spoiler, enfim. Eu já queria pedir demissão desse departamento, né? Desde que eu terminei no primeiro semestre, mais uma vez, ditei essa disciplina, ministrei essa disciplina, eu já pensei, poxa, não tem futuro para mim aqui, eu estou ganhando não mais do que eu ganho nos outros departamentos em outras universidades e estou tendo o dobro ou o triplo de desgaste emocional. Isso é muito importante. Dinheiro não paga, não. A sua paz, não. Dinheiro não paga a sua paz de espírito. Então, eu pensei em milhões de formas de comunicar que eu não queria mais trabalhar nesse departamento. 2 semanas atrás chegou para mim um e-mail perguntando, professor Kenio, as mesmas pessoas que sempre tratam de me arrebentar, é uma cara de pau, assim, eu acho, sabe? Tipo assim, trata de me estressar, e vem perguntar, confirmar o horário, né? Comigo, ó, Kenio, tal disciplina, tal dia, o mesmo dia, porque eu só dei um dia na semana e 1 hora, então eles colocam nessa, assim, então, de uma forma ou outra eu sou valorizado, né? Eu lutei por essa vaga, eu apresentei um grande projeto e um bom projeto de como trabalhar essa disciplina, enfim. Como se nada tivesse acontecido, vem aqui perguntar para mim. Eu esperei mais ou menos uns 5 ou 7 dias para responder, e ontem finalmente eu respondi. E sabe o que eu decidi responder? Conversando com outros colegas assim, em outras instituições, alguns até me disseram, quem sabe uma coisa? Em vez de tu ficar dando tantas voltas, pensando e como tu vai explicar, de, por exemplo, dizer que pelo que me pagam não vale o que eu tenho que entregar, que pelo que me pagam não vale os estresses, que as cobranças são desnecessárias, se você está pensando no bom exercício da profissão, seja administrativa e também seja docente. Há, de uma forma ou outra, certo abuso, né? E, no fim das contas, me recomendaram simplesmente dizer que eu vou próximo ano vou ter outros projetos em outras instituições. E no fim das contas, ontem eu mandei esse e-mail com cópia ao decano, coordenação da faculdade específica, explicando que eu não vou seguir ministrando essa disciplina como professor titular dessa disciplina. E, bem, porque eu tenho outros projetos para o próximo ano. Para mim, me custou tanto isso, porque eu sou uma pessoa. E aí foi quando virou a chave, que eu procuro sempre dar muitas explicações, né? A gente fala tanto sobre a questão de aprender a dar não, às vezes eu me desgasto o dobro e o triplo por não dar um não. As pessoas vêm e me perguntam, agora eu estou num momento da minha vida, novembro para mim, dezembro, é extremamente estressante,
porque eu trato de montar o quebra-cabeças assim no meu horário. Existem instituições que eu sou, que eu já tenho na minha percepção, não é bem na minha percepção, eu digo assim, já tenho estabelecido para mim que quero trabalhar nessa instituição, já fixo 2, 3 dias por semana. Mas tem outras que eu tenho 2 cursos, 3 cursos, e então estou tratando de montar o quebra-cabeça, só que agora de uma forma bem mais consciente, respeitando a minha saúde emocional. Porque existem ambientes e existem ambientes. E nessa instituição, por um curso, como se diz em espanhol, echava a perder todo o semestre. Assim como estragava todo o semestre para mim. Pela raiva que eu tinha numa tarde, de segunda ou terça-feira. Enfim, isso é mais um elemento que a gente pode adicionar no falar menos e ouvir mais. É o seguinte, na hora de comunicar, você não é obrigado ou obrigada a você comunicar tudo. Se alguém te chama para ir para algum lugar e você não quer, não dê explicações, simplesmente diga, não quero. Ou talvez para evitar polêmicas, diga outra coisa, é aquela mesma coisa assim, eu já não bebo mais. Faz 4 meses que eu não bebo álcool, nem refrigerante. Quando alguém me chama para beber, às vezes sabe o que eu digo? Não é nem mentir, mas eu digo assim, ó, tô tomando remédio, ou sei, eu vou ter uma corrida no fim de semana, sabe? Ou aquela mesma coisa assim, só tem refrigerante para tomar no trabalho, numa convivência, numa confraternização e, sei lá, tomo um gole. Enfim, para não criar um show e também não dar muitas explicações. Não estou dizendo que você não vai comunicar o que você sente, mas o que eu quero te dizer é que se você economiza no que você fala, né? E você assim, se lembra do semáforo, né? Parar e pensar muito bem antes de falar. Você para e pensa muito bem se vale a pena comunicar o que você vai comunicar, ou contar o que você vai contar, ou explicar o que você vai explicar, se vale a pena, se a situação demanda essa explicação. Se não comunica, não fala, né? Faz como eu fiz agora com essa questão dessa disciplina. Até me responderam ontem e desejaram sucesso. Sabe por quê? Porque eu já estava machucado, como diz a história, magoado, como diz, e tipo assim, mesmo que me oferecesse mais dinheiro para essa disciplina, eu já não ia estar com o mesmo gosto. Então, no fim das contas, em algumas instituições, em alguns ambientes da sua vida, de nossas vidas, em alguns contextos, as pessoas não vão te ver como pessoa, vão te ver como um número. Né? No fim das contas, lá, com certeza, agora desse departamento, vão estar procurando outro professor para dar aula nessa disciplina, deve estar publicando agora no LinkedIn. Não estou preocupado comigo, entendeu? Então não tem para que eu dar explicações. Só não vou mais. Tenho novos projetos. Mesma coisa você. Em todas as dimensões de sua vida. Veja muito bem, porque é um gasto de energia importante, potente. Não gasto energia emocional, espiritual, dando explicações para quem não merece. Certo? Esse foi o aprendizado que eu tive essa semana. Queria compartilhar com vocês e espero logo gravar outros vídeos. Eu não vou outros vídeos. Não vou cortar, vou publicar direto do celular aqui. Desejo a vocês, hoje é sexta-feira, um bom fim de semana. E quando você veja esse vídeo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui. Deixem suas sugestões, deixem de onde vocês estão vendo esse vídeo. Se essa ideia que eu entreguei para vocês agora foi útil e vocês acreditam que vai servir para alguém mais, compartilhe esse vídeo no WhatsApp ou no seu grupo da família, dos seus amigos, do trabalho, para que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas e tenham mais e mais pessoas refletindo conosco aqui. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, já falei 2 vezes, mas sempre é bom pedir que Deus te abençoe, me abençoe. Contem comigo, estamos por aqui, vamos seguir por aqui até quando Deus quiser. Um grande abraço, valeu, tchau.